Evangelho que Lucas escreveu. Se é de costume ler de pé, por favor, esteja de pé, mas não custa nada te lembrar que a maior reverência não é ficar de pé para ler, é ficar sentado para ouvir. Amém? Porque tem gente que fica em pé para ler, quando você começa a pregar, ele sai. Então a maior reverência não é ficar de pé para ler, não, é ficar sentado ouvindo, tá bom? Lucas capítulo 10, a partir do 25. Se você achou, diga amém. Amém. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Tem uma versão que ao invés de 2 dinheiros vai dizer 2 denários. Essa outra versão joga um pouco mais de luz no texto. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Se você puder, diga amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Me empresta aí, por favor, o máximo da sua atenção para eu transmitir algo que Deus colocou no meu coração aqui nesse texto, para eu compartilhar com vocês aqui. Todos nós aqui conhecemos esse texto, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano deu origem a nomes de hospitais, obras sociais. Muita gente usa a parábola do bom samaritano para poder fazer obra de filantropia e outras coisas nesse sentido. Mas eu gostaria com você aqui rapidinho de tirar algumas lições desse texto aqui. Eu não sei se alguns irmãos aqui já me conhecem, já me viram ministrar, mas deixa eu te explicar como é que eu prego. Existem vários tipos de pregadores. Os mestres aqui que estão comigo sabem. Tem pregador expositivo, tem pregador temático, tem pregador textual. Por exemplo, um pregador temático, o cara vai falar sobre graça. Aí ele começa a procurar textos na Bíblia sobre graça. Ele vai te explicar o que é graça, usando textos da Bíblia para te falar o que é graça. Isso é pregador temático. Ele usa o tema é graça. Eu sou pregador expositivo. Eu prego da maneira mais fácil que tem. Do jeito que eu prego, qualquer um aqui prega. Como é que um pregador expositivo prega? Ele lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Fácil demais. Então, para eu aplicar o texto, nós já lemos. Para eu aplicar o texto, eu vou ter que antes te explicar o texto. Então, você tem um pouquinho de paciência, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Eu vou te explicar um pouquinho desse texto aqui. Mas todos nós aqui sabemos que para entender o texto, a gente tem que entender o quê? O contexto. A gente tem que analisar. Não dá para eu começar a falar aqui do texto, quando o texto diz que se levantou um doutor da lei e começou a fazer perguntas a Jesus. Quando que esse camarada se levantou? O que Jesus estava fazendo quando ele se levantou para questionar Jesus? Qual o contexto? O que aconteceu nesse dia aqui para esse camarada se levantar e falar: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então vou te relembrar aqui, porque você já conhece, vou te relembrar rapidinho. Lucas capítulo 10, no início do capítulo, Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para fazer missões. Há algumas versões da Bíblia, algumas versões bíblicas vão dizer que foram 72 homens, outras vão dizer que foram 70, mas isso aqui não vai interferir em nada na palavra. E não vem ao caso também explicar por que uma versão diz 70, outra diz 72, que a gente quer ganhar tempo aqui, o foco não é esse. Mas o fato é que no início de Lucas capítulo 10,
Jesus envia os discípulos de 2 em 2 a fazer missões. E quando Jesus os envia, ele já diz assim para eles: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. O que Jesus estava dizendo? Ó, para fazer a minha obra, fiquem tranquilos, vai ter oposição. Não vai ser fácil. O lobo é o predador da ovelha. Então Jesus está dizendo: olha, eu estou enviando vocês e fiquem tranquilos que vai ter guerra, vai ter batalha. Vai ser fácil não. Vai ter oposição, vai ter dificuldade. Só que Jesus disse: ó, vai e usa o meu nome. E dessa feita vocês vão agora, olha o que Jesus disse, eu estou resumindo o texto, para a gente ganhar tempo. Vocês não vão levar cajado, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar nada. Só uma sandália nos pés. Vocês vão pregar o evangelho. Quando vocês chegarem numa cidade, levando a paz que vocês têm, se o povo daquela cidade ou daquela casa onde vocês entrarem, não quiserem receber a paz que vocês estão levando, sacode até a poeira do pé e vai embora. E a paz que foi com vocês vai voltar com vocês. Aprendo mais uma lição com Jesus aqui. Ele disse que nessa primeira comissão, os discípulos não iam levar dinheiro, não iam levar roupa, não iam levar cajado, não iam levar alforje, não ia levar nada, mas ia levar paz. Eu aprendo que tem fase na minha vida que eu não tenho recurso nenhum, mas eu tenho algo muito melhor do que qualquer recurso. Eu tenho paz. Aí os discípulos vão, eles começam a pregar. E quando eles voltam, eles voltam todos animados. Aí lá no verso 17 eles dizem assim: mestre, os demônios se sujeitam a nós quando nós usamos o seu nome. Enfermidades foram curadas, pessoas foram libertas, e os demônios, quando nós usamos o seu nome, demônios se sujeitam a nós. Quando eles dizem isso, no verso 18 de Lucas 10, Jesus vira para eles e diz assim: olha, vocês estão falando isso aí, mas eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aí no verso 19 Jesus diz: mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, e nada vos fará dano algum. E Jesus conclui a instrução dizendo: mas não se alegrem por ver demônios se sujeitarem a vocês, alegrem-se mais por ter o nome de vocês escrito nos céus. Esse é o contexto. Então, deixa eu tentar rapidinho aqui te explicar. Os discípulos voltaram e disseram: olha, vimos muitos sinais, muitas maravilhas, demônios se sujeitam a nós. Aí Jesus diz, no verso 18, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Tem muita interpretação para esse texto aqui. Há quem diga que Jesus estava explicando para eles algo que aconteceu no passado, quando Jesus viu o próprio Satanás cair na eternidade, a queda de Lúcifer. Há quem diga que Jesus está falando de uma visão futurística, quando ele estava contemplando a derrota definitiva de Satanás. Mas eu vou dar uma interpretação aqui que é a minha, e não é a única. De repente, se você ouvir outro pregador, ele vai dar outra definição para o texto. Essa aqui é a minha. Eles voltam dizendo o seguinte: ó, demônios se nos sujeitam. Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Na minha interpretação, Jesus está dizendo o seguinte: enquanto vocês estavam pregando a minha palavra nessas cidades que vocês foram, demônios, potestades, Satanás foi destronado. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Enquanto essa igreja estiver em São João do Oriente, potestades serão destronadas nesse lugar. Aí Jesus diz para eles: ó, e eu dou poder a vocês para pisar serpente, escorpião e toda obra do mal. Jesus usa 2 animais, serpente e escorpião, para representar a oposição que a gente tem no mundo espiritual. Na verdade, serpente e escorpião aqui são 2 tipos de ataques que nós sofremos quando fazemos a obra de Deus. O ataque da serpente é um ataque previsível. Se você encontrar uma serpente no caminho e ela for te atacar, pela postura do corpo dela, você sabe que ela vai te dar um bote. Então o ataque da serpente é previsível. Por quê? Porque a serpente ataca de frente. Então Jesus está dizendo: olha, na minha obra, quando você está fazendo a minha obra, quando demônios estão sendo destronados, tem ataque que é previsível. Já tem guerra que você entra nela sabendo que vai ter retaliação. Mas eu dou poder para pisar serpente, fica tranquilo. Aí Jesus diz: mas tem um ataque do escorpião também, e o escorpião é diferente. A presa do escorpião fica preocupado com as garras que o escorpião tem na frente, mas o ataque vem pela cauda, por trás. O ataque do escorpião é um ataque traiçoeiro. Então Jesus está dizendo: para fazer a minha obra, tem o ataque da serpente, é um ataque previsível. É a guerra que você entra sabendo que vai ter guerra. Mas tem o ataque do escorpião, é aquele problema que você não esperava, é aquela investida do diabo que você não esperava, mas ela vem do mesmo jeito.
Mas Jesus está dizendo, mesmo ataque da serpente ou ataque do escorpião, eu dou poder e autoridade para vencer os dois. Nenhum vai fazer mal a você. Aí Jesus vai dizer para eles, como eu disse no verso 20, mas não se alegrem por isso. Não tenham coração nisso. Porque melhor do que vencer serpente, melhor do que vencer escorpião, melhor do que ver demônios se sujeitar a vocês, é ter o nome escrito nos céus. É a salvação. Aí quando Jesus termina de dizer isso, o verso 21 diz que ele se alegra no Espírito, ele sente alegria no Espírito, e ele começa a dizer para o Pai, olha Senhor, meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor escondeu isso dos grandes e revelou para os pequenos. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim, ó, reis e profetas almejaram ver o que vocês estão vendo. E Deus não revelou para eles, mas decidiu revelar para vocês. É nesse contexto, Jesus falando de salvação, Jesus falando de ter o nome escrito nos céus, que o doutor da lei se levanta e diz assim, tá bom, e o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O camarada estava infiltrado. Jesus está dando o ensinamento. Jesus termina de dizer, olha, o mais importante é ser salvo. O mais importante é ter vida eterna. E o cara está ouvindo tudo, um fariseu, um doutor da lei. Quando ele ouve Jesus dizer, melhor do que expulsar demônio, é ter o nome na eternidade, é ter o nome no céu, o doutor da lei diz, tá bom, mas e eu? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E essa é uma pergunta que tem ecoado ao longo dos milênios. Como herdar a vida eterna? Só que o texto diz, vocês leram comigo, que a pergunta desse doutor da lei era capciosa. Ela estava envolvida de maldade. Na verdade, aquele doutor da lei já tinha uma definição, ele já sabia a resposta, mas ele pergunta para Jesus para saber se a resposta de Jesus é igual a dele. É uma pergunta capciosa, ele quer arrumar um conflito, ele quer arrumar um problema teológico para Jesus. Só que eu vou usar um português bem corriqueiro aqui, só que Jesus deu uma invertida no cara. Que ele pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, quer saber como herdar a vida eterna? Me responda duas perguntas. O que está escrito na lei? E como você lê? Isso aqui é lindo, irmão, porque olha o que Jesus está dizendo. Há uma diferença entre o que está escrito e a forma que você lê. Como é que está escrito e como é que você lê? Porque nós somos assim. A gente até conhece o que está escrito, mas lê da maneira que agrada a gente. Vou repetir porque tem um gostinho de bezetacil. A gente sabe o que está escrito, mas interpreta do jeito que é bom para a gente. Ah, isso aqui me serve, é meu. Não, isso aqui não me serve. Então, vou dar um exemplo básico aqui. Todo mundo gosta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Operando Deus, ninguém vai impedir. Ninguém escapa da mão dele. Ah, coisa linda. Ah, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quando chega em Malaquias 3, 9, 10 e 11. Trazei o dízimo e oferta à casa do Senhor. O cara diz, isso é o Antigo Testamento. Não é para mim, não. Então você sabe o que está escrito, mas interpreta do seu jeito. Tem alguém aí? Está falando. Então Jesus pergunta para o cara, como é que está escrito? O que está escrito eu sei que você sabe, você é doutor da lei. Agora como é que você lê? Como é que você interpreta o que está escrito? E o cara é bom de Bíblia. O fariseu era bom de Bíblia. Que a gente pensa que tem gente que confunde o decálogo, os 10 mandamentos, com a lei. A lei de Israel, a lei que Deus entregou a Moisés no alto do Sinai, de Êxodo 19 a Êxodo 32, são 613 ordenanças, incluindo lei civil, lei moral e lei religiosa. O decálogo, os 10 mandamentos, é só a cereja do bolo. Jesus perguntou, o que está escrito e como é que você lê? O cara pegou 613 ordenanças e resumiu em duas coisas. Ele disse o seguinte, eu sei o que está escrito e sei como é que se interpreta. Verso 27, ele diz, eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus disse, é isso aí, respondesse bem, faz isso e viverá. Faz isso e você vai viver. Agora, por que Jesus está dizendo, faz isso e vai viver? Porque lá em Levítico, no capítulo 18, no verso 5, Deus disse a Moisés, quem cumprir a lei ganha vida. Porque a obediência da lei gera vida, a desobediência gera morte. O cara pegou 613 ordenanças e resumiu. Ele citou Deuteronômio 6:5 e Levítico 19, 18. Ele sintetizou tudo, o cara era bom de Bíblia. O cara sabia sintetizar. Aí Jesus falou, se você sabe o que é para fazer, então faz. Aí veio o erro dele. E muitas vezes é o nosso erro também. O texto diz que ele, para se justificar, verso de número 29, porém querendo justificar a si mesmo, ele diz, e quem é o meu próximo?
Qual o erro dele? Ele sabia o que era para fazer, mas não fazia. Vamos de novo? Jesus disse, o que tem que fazer? Ele falou, só fazer isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a mim mesmo. Jesus, então faz e você vai ver. Aí ele quis se justificar porque ele não amava o próximo. Aí ele falou, então, quem é o meu próximo para eu poder amar? Ele está dizendo o seguinte, eu sei o que é para fazer, mas não sei com quem. Eu sei que é para amar o próximo, agora quem é o meu próximo? O senhor pode me ajudar? Aí Jesus disse, você quer saber quem é seu próximo? Deixa eu te contar uma história. Aí Jesus vai contar essa parábola para ele. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão do salteador, foi despojado, espancado, largado meio morto. Veio um sacerdote pelo mesmo caminho, atravessou para o outro lado da rua, não ajudou o camarada. Veio um levita no mesmo caminho, atravessou para o outro lado da rua, não ajudou o camarada. Mas veio um samaritano que quando viu, chegou perto, desceu da cavalgadura, atou a ferida, passou azeite, passou vinho, colocou na cavalgadura, levou para a estalagem, investiu 2 denários, ainda falou, se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago. Aí Jesus termina o texto dizendo assim, preste atenção, quem está me ouvindo diga amém. Jesus termina dizendo assim, qual desses 3 pareceu ser o próximo daquele que estava caído? Olha a invertida que Jesus dá no cara. O cara começa perguntando, quem é o meu próximo? Jesus termina dizendo, qual dos 3 foi o próximo? Então a pergunta não é quem é o meu próximo, é de quem eu serei o próximo. Vamos de novo. Vamos de novo. O cara está querendo saber quem é o meu próximo. E Jesus está dizendo, o segredo não é saber quem é o seu próximo, é de quem você vai ser o próximo. O segredo é o que eu devo fazer, não é o que os outros fazem. Eu não reajo de acordo com o que aconteceu, eu faço acontecer. Qual o nome disso? Graça. Por que você acha que Deus derramou graça sobre a sua vida? Para você espalhar graça. Para você distribuir graça. O cara começa perguntando, quem é o meu próximo? Jesus termina dizendo, quem foi o próximo do que estava caído? Agora preste atenção que para Jesus ensinar essa lição para o cara, Jesus contou uma história. Me ajuda aí, por favor. Para Jesus ensinar essa lição para o camarada, Jesus contou uma história. Eu pergunto e você responde. Para Jesus ensinar a lição para o doutor da lei, ele fez o quê? Fez o quê? Então aprenda mais uma coisa. Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode ser o personagem principal dela. Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode ser o personagem principal e não está sabendo. Eu vou te provar. Davi pecou. Aí Natan vai lá, o profeta Natan. Davi! Pois não, Natan? Deixa eu te contar uma história. Um homem muito rico, muito gado, muita ovelha. Tinha um vizinho que só tinha uma cordeirinha. E o cara cuidava da cordeirinha, dava uma madeira para a cordeirinha. A cordeirinha era um animal de estimação. Veio um viajante na casa do homem rico, Davi. O homem rico, ao invés de matar um dos animais dele, matou a cordeirinha do cara que só tinha uma. O que esse cara merece, Davi? Irmão, julgar a história dos outros é mole. Julgar a história dos outros é fácil. Se eu não for nenhum personagem da história, é muito fácil julgar. Davi encheu o diafragma e falou, o que esse miserável merece? Merece a morte! E vai ter que restituir 4 vezes mais do que ele fez. Natan falou para Davi, só tem um probleminha nessa história, Davi. Só tem um problema, qual é? Você é o homem rico. Cuidado quando Deus te contar uma história. Lucas capítulo 7, Jesus chega na casa de um fariseu. O fariseu insistiu, Jesus, janta na minha casa. Janta na minha casa. Jesus, tá bom, vou lá jantar. Aí Jesus chegou na casa do fariseu, está jantando, a mesa está posta. Vem uma mulher pecadora. Entra debaixo da mesa. Começa a ungir os pés de Jesus, derramar lágrimas, enxugar com o cabelo. O fariseu olhou e falou, Se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela fazer isso não. Mas irmão, glória a Deus que Jesus sonda a mente de fariseu também. Aí Jesus falou, fariseu, deixa eu te contar uma história. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500, o outro devia 50 dinheiros. O credor veio e perdoou a dívida dos 2. Quem vai amar mais o credor? Quem foi muito perdoado ou quem foi pouco perdoado? O fariseu falou, essa é mole. Encheu o diafragma e mandou. Quem foi mais perdoado, quem a dívida era maior, vai amar mais. Jesus falou, por isso que essa mulher é mais crente que você. Que a dívida dela era maior do que a sua. E eu entrei na sua casa e você fala que é crente, fariseu. Você não lavou meu pé, ela está lavando com lágrima.
Você não beijou meu rosto, ela está beijando o meu pé. Sabe por que ela é mais crente que você? Porque a dívida dela era maior e eu perdoei do mesmo jeito. Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode ser o personagem principal dela. Aí Jesus contou a história para esse fariseu aqui, para ele se identificar com algum deles. Vou te contar uma história, fariseu. Você se identifica com algum dos personagens agora. E eu vou repetir a história, que de repente você se identifica com alguém aqui. Primeira coisa que Jesus diz na história: descia um homem de Jerusalém para Jericó. O cara está descendo, literalmente era descida. Porque Jerusalém, Jericó, a diferença de altitude é de 1.200 metros aproximadamente. E o texto diz que o cara estava descendo de Jerusalém para Jericó. Todo mundo aqui sabe que Jerusalém, desde o Antigo Testamento, representa o centro da vontade de Deus. Jerusalém, Jerusalém, cidade de paz, lugar, casa de Davi. A maior conquista de Israel foi conquistar a terra dos jebuseus. Davi conquistar Jerusalém. Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Quando Jesus disse que tinha alguém descendo de Jerusalém para Jericó, ele estava ensinando uma lição. Jericó, desde Josué capítulo 6, representa lugar de maldição. Quando as muralhas de Jericó foram derrubadas, Deus disse: quem tentar reconstruir essas muralhas está debaixo de maldição. 2 grandes generais ao longo da história tentaram reconstruir e viveram tragédias nas suas famílias. Jericó representa maldição, Jerusalém representa o lugar da bênção, o lugar da paz. E o cara está saindo, está descendo de Jerusalém para Jericó. Só que existiam 2 caminhos entre Jerusalém e Jericó. Um caminho era mais longo, por Belém, demorava mais, mas era mais seguro. Mas tinha um caminho mais curto, chamado caminho sangrento, que é esse caminho que o camarada pega. Esse caminho sangrento tinha várias rochas, e os salteadores, os ladrões se escondiam lá. E quando os transeuntes estavam passando, eles desciam e assaltavam. Por que esse cara está caindo na mão dos salteadores? Porque ele está pegando o caminho mais curto, porque ele está pegando um atalho. Fica aqui um conselho: cuidado com os atalhos da vida. Satanás se aproxima quando você pega atalhos. Evangelho não é para quem gosta de atalho. Atalho é para quem quer chegar mais rápido. Só que a vida não é uma corrida de velocidade. A vida é uma corrida de resistência. Não vence quem chega mais rápido. Vence quem não para de lutar. Vence quem resiste até o fim. O problema é que nós estamos vivendo um tempo de atalho. Tudo é atalho. Tudo é atalho. Para que eu vou tirar carteira se eu posso pagar, se eu posso subornar o guarda? Para que eu vou esperar casar se eu posso ter vida sexual ativa antes? Por que eu vou me casar se eu vou perder a pensão que eu tinha do meu ex-marido, que me deixou uma herança? É gente pegando atalho para chegar mais rápido à vitória. Só que evangelho não é para quem gosta de atalho. Porque João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou o atalho, ele disse eu sou o caminho. Evangelho não é para quem gosta de atalho. Evangelho é para quem está no caminho. E só quem está no caminho ergue a mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Eu posso declarar uma palavra sobre a sua vida? Você não vai pegar atalho, você vai pegar o caminho. É mais longo, é mais difícil, mas é mais seguro. Quando o povo saiu do Egito, tinha um atalho que com 3 meses eles chegavam em Canaã. Deus falou: eles não estão preparados para o atalho. Dá a volta, passa pelo caminho. Cuidado com os atalhos da vida. Porque os atalhos nos fazem descer. O homem estava descendo. Descer aqui, entrar em declínio. Aí os salteadores se apresentam. Quem já teve o desprazer, como eu já tive, de ser assaltado, sabe como é que é? Eu moro na pacata cidade do Rio de Janeiro. A irmã aqui é carioca que mora em Minas. Eu sou mineiro que mora no Rio há 18 anos. Então eu moro na pacata cidade do Rio de Janeiro. Eu entendo um pouquinho da matéria de assalto. Já tive o desprazer de ser assaltado. Nenhum miliante, nenhum assaltante vai se aproximar de quem não tem nenhum valor para ser arrancado. Por que a saidinha de banco são os assaltos mais corriqueiros no Rio de Janeiro e nas grandes capitais? Porque o salteador, o ladrão, sabe que quem está saindo de um banco normalmente sai com valores. Satanás só se aproxima para arrancar valor de quem tem valor para ser arrancado. Sabe por que Satanás tem sede nessa geração? Porque ele sabe que Deus entregou valores a nós. E ele quer roubar esses valores, ele quer arrancar esses valores de nós.
E o perigo é esse, é pegar os atalhos e cair na mão dos salteadores. Os salteadores se aproximaram, roubaram aquele homem. O texto diz que ele foi despojado. Despojar aqui é roubar todos os valores, inclusive a roupa do corpo. Além de despojar, feriram aquele homem e deixaram ele no estado meio morto. Quem sabe eu estou pregando para a gente aqui que foi despojado em alguma área da vida. Satanás se aproveitou de um momento de declínio, onde a fé não estava tão alta, onde a vida espiritual não estava tão alta, a vida sentimental. Momento de declínio, se aproximou para despojar, para arrancar os valores que Deus te deu. Quando eu olho para esse texto aqui, sabe o que eu vejo? Vou te explicar. Vou resumir melhor. Só se aproximam de quem tem valor para ser arrancado. Depois que arrancaram todos os valores do homem, fizeram o quê? Feriram e jogaram à beira do caminho. Por que jogaram à beira do caminho? Que agora não tem mais valor, já arrancou tudo que precisava. Já arrancou tudo que tinha. Então depois que arranca o valor, fere e joga fora. Essa é a filosofia de Satanás. Arranca os valores, fere e joga fora. É a filosofia do diabo. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da minha infância, que dá para ver de longe que não faz tanto tempo assim. Um dia desse. Nasci em Mantena. Quem aqui conhece Mantena? Terra boa, né, Mantena? Nasci em Mantena. E eu me lembro perfeitamente, domingo depois da escola dominical. Porque na escola dominical sempre fui frequentador de EBD, meus pais sempre me ensinaram. Vamos fazer feira. Escute isso. Aí meu pai dava uma bolsa de nylon pra gente, toda colorida, parecendo a túnica de José. Uma bolsa de nylon, com a alcinha preta, grande. Quem lembra dessa bolsa? Vai fazer feira. Quem lembra dessa bolsa de nylon? Tudo tem mais de 30 que levantou a mão aí. Como é que funcionava essa bolsa? A gente levava ela para a feira, chegava lá, pegava a verdura, o legume, a fruta, a carne, a banha de porco, colocava tudo nessa bolsa de nylon, levava para casa, tirava tudo e guardava a bolsa. Por quê? Porque domingo que vem ia usar de novo. Refrigerante, uma vez na semana que o negócio era tenso. Aí terminava a escola dominical, ia passar na feira, levava o casco de refrigerante. Não vou dizer a marca para não fazer propaganda. Aí meu pai dizia, vai lá na venda de sua maneira, era venda, não era mercado, não era venda. Vai na venda e leva o casco, cuidado para não quebrar. Por quê? Porque tem que usar de novo. A gente levava o casco do refrigerante, deixava lá vazio e pegava um cheio. Bebia o refrigerante, guarda o casco. Por quê? Porque vai usar de novo. Aí eu ia para a escola na segunda-feira. Chegava na escola, me davam uma caneca azul. Eu nunca tive o privilégio de estudar em escola particular, sempre estudei em escola pública. Chegava lá na escola, a professora dava para a gente uma caneca azul, com a sigla branca, MEC, Ministério da Educação e da Cultura. E a gente ia no bebedouro com aquela caneca azul, bebia, guarda. Por quê? Porque vai usar de novo. Na hora da merenda, a mesma caneca. Tinha amigo que amarrava ela na cintura para não perder. Porque só tinha aquela. Mas aí um dia nós fomos fazer feira. Aí meu pai, início dos anos 90. Aí meu pai falou, precisa levar mais a bolsa não. Por quê? Porque agora os feirantes dão pra gente sacola plástica. Aí a gente chegava lá, um monte de sacola plástica, colocava tudo dentro, bolsa separada. Só que quando chegava em casa, a mesma sacola que carregou a carne que ia para a mesa, a verdura que ia para a mesa, a fruta que ia para a mesa, a gente pegava aquela sacola e jogava no lixo. Por quê? Porque não precisava usar de novo, porque tinha outra quando voltasse lá. O casco do refrigerante, precisa levar mais não, meu filho. Por quê? Porque agora tem o PET, o descartável. A gente bebe, sacia a sede, depois que não tem mais valor, já tirou todo o conteúdo, faz o quê? Joga fora. Era do reciclável. Cheguei na escola, não tinha mais caneca azul. Do lado do bebedouro tinha um porta-copo, com um monte de copo descartável que a gente bebia, depois que matava a sede, fazia o quê? Amassava o copo e jogava fora. É a filosofia do descartável. E sabe o que é triste? Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo Satanás usando a filosofia do descartável. Ele usa pessoas, usa meio, usa circunstâncias para arrancar todos os valores que o ser humano tem. E depois que arranca todos os valores, ele joga fora. E sabe o que é triste? É ver gente igual esse homem aqui, ó, do texto. Ferida e meio morta. Por quê? Porque está se sentindo descartável. Alguém se aproximou de você só para arrancar os valores que você tinha. Enquanto você estava bem, seu zap apitava toda hora. Seu ombro doía de tanta gente que batia e dizia, tamo junto. Quando você não estava tão bem assim, te abandonaram, te feriram e te largaram à beira do caminho.
Moças que a única coisa que aquele rapaz queria era alguns minutos de prazer com ela. Depois que conseguiu o que queria, feriu o sentimento dela e ela está cheia de trauma hoje, se sentindo descartável, porque o príncipe encantado virou sapo. Que ele só queria alguns minutos de prazer e descartou ela. Mulheres que se sentem descartáveis dentro de casa, porque o marido só lembra dela na hora de dormir. Profissionais que enquanto trabalharam na empresa e rendiam, a empresa te valorizava. O dia que você não pôde render mais, te deram uma carta de demissão. Obreiros que dedicaram a vida ao ministério, e o dia que parou de render, te deram uma carta e te convidaram a sair do ministério que você estava. Gente que está ferida, se sentindo descartável. Mas aí entra a graça. Porque quando inventaram o descartável, alguém veio e disse: nem tudo que se usa e joga fora vai se perder. Vamos inventar o reciclável. Que é o quê? É pegar o que está no lixo e jogado fora e fazer algo novo. O nome disso é graça. Satanás vem, usa, abusa, arranca os valores e joga fora. Deus vem e diz: vou lá no lixo, pego, levanto, ergo do monturo, faço algo novo, faço um vaso novo e reescrevo a história dele. Levante a mão que eu vou liberar uma palavra. Você não é descartável. Você não é descartável. Eu declaro: a graça te reciclou, a graça vai te reciclar. Deus tem uma nova história para você. Só quem está comigo nessa palavra, de mão erguida, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você não é descartável. Shuramana kandarada. Dirimi kandarasia. Alabarashari andarasia. Você me ajuda aí, já vou encerrar. Primeira vez que eu incomodo quem está do seu lado. Se você puder, libera essa palavra para uns 3 ou 4 aí e fala: você não é descartável não. Você não é descartável. A graça nos recicla. Irimi candarácia. Alarabarachuri candarácia. Alguém aqui já foi reciclado pela graça? Deixa eu ver. Alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te machucou, te jogou fora. Deus foi lá, te lavou no sangue de Jesus, te reergueu, escreveu a sua história de novo. É a graça! Sabe o que é triste aqui no texto? Para nós concluirmos. É que depois que arrancaram todos os valores desse homem, feriram. Porque tem gente que não aguenta só te dar um prejuízo emocional, um prejuízo financeiro. Tem que ferir. Ferir com palavras. Tem gente no nosso meio, crente, que quando coloca a cabeça no travesseiro está cheio de argrura. Cheio de mazela na alma. Por quê? Porque lembra do que o pai disse, do que a mãe disse, do que alguém que importava para você disse, te feriu. Além de arrancar os valores, feriu. Aí sabe qual é a condição do cara? Meio morto. É o único homem na Bíblia que tem esse título de meio morto. Quando fala de Lázaro, morto e enterrado. Filho de Jairo, morta. Eutico, morto. Dorcas, morta. Filho da viúva de Naim, morto. Esse cara, meio morto. Eu fui orar: Senhor, que negócio é esse de meio morto? Como é que alguém fica meio morto? Aí o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração. Meio morto é alguém que tem aparência de vivo por fora, mas por dentro, sonho morto, esperança morta, fé morta. Ensaiou um sorriso, botou uma roupa bonita, veio para a igreja, levantou a mão na hora do louvor, deu glória, até ofertou, participa da ceia, mas por dentro não acredita mais na promessa, não acredita mais no sonho, não acredita mais no ministério. Está meio morto. Está meio morto. E sabe o que é triste? É que quando a gente está nessa condição de meio morto, nós
é comum colocarmos a nossa expectativa que alguém vai nos ajudar. O cara está meio morto, Claudinei. O cara está meio morto, pastor Sebastião. Aí vem um sacerdote. Era fácil identificar um sacerdote, que a roupa do sacerdote era diferente de qualquer outra pessoa em Israel. Por que esse cara está descendo de Jerusalém para Jericó? Por que o sacerdote está no mesmo caminho? Que em Jericó tinha uma cidade sacerdotal. Herodes Antipas mandou reconstruir Jericó, construiu um hipódromo, construiu muita coisa lá, inclusive tinha casa de sacerdote. Alguns historiadores vão dizer, alguns pesquisadores, para ser melhor historiador, não pesquisadores, vão dizer que na época de Jesus havia entre 7.200 a 12.000 sacerdotes. Eram muitos sacerdotes. Por que em Lucas capítulo 1, Zacarias só entrou no lugar santo para queimar incenso quando a sorte caiu sobre ele? Que era tantos sacerdotes que eles lançavam sorte. Quem é que vai queimar incenso hoje? Quem é que vai matar o cordeiro hoje? Quem é que vai limpar o menorá hoje, o castiçal? Então lançavam sorte. E quem fazia isso saía da fila. Porque tinha sacerdote que nascia e morria e não fazia nada no templo de tanto que tinha. Então, era tanto sacerdote que Davi, na época de Davi já tinha dividido em 24 turnos. 24 ordens, na verdade. E cada ordem sacerdotal, Zacarias era da ordem de Abias, cada ordem sacerdotal trabalhava uma semana. Depois vinha outra, mais uma semana. Como eram 24 ordens, cada ordem sacerdotal trabalhava 2 vezes por ano. Esse cara está descendo de Jerusalém, esse sacerdote, porque ele trabalhou 7 dias no templo. Como é que funcionava lá no templo? Quando alguém ia levar uma oferta, quem é que dizia se a oferta era boa ou não? O sacerdote. Não, esse cordeiro está manco, esse cordeiro está magro, Deus não vai aceitar não. O sacerdote estava lá cumprindo o ofício dele. Só que quando ele saiu da igreja, saiu do ofício, que ele viu o homem caído, ele passou para o outro lado da rua. Agora imagine aquele homem caído lá, meio morto, talvez consciente, inconsciente. Quando vê o sacerdote, a roupa do sacerdote é diferente. Tem alguém ali que vai me ajudar. E quem ele pensou que ia ajudar, atravessou para o outro lado da rua. Quantas vezes isso aconteceu comigo e com você? Quem a gente pensou que ia estender a mão, passou para o outro lado, passou de largo e não fez nada. Aí vem o levita, que faz a mesma coisa. O levita era responsável por ajudar o sacerdote no santuário. Além da adoração, cuidar dos utensílios. Só que o levita, quando viu o homem, fez o quê? Passou para o outro lado da rua também. Se tem uma coisa que fere, que dói, é o desprezo. Só que o mesmo texto diz, verso 33... Mas um samaritano que ia. Vamos ser um pouquinho exegetas aqui agora. Eu estou com muitos mestres aqui a minha retaguarda, eles vão me ajudar. Verso 30, Jesus começa a parábola dizendo: descia um homem de Jerusalém. Verso 31, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote. Verso 32, de igual modo também o levita. Ou seja, o homem descia, o sacerdote descia e o levita de igual modo descia. Mas o 33 diz que o samaritano ia. O homem descia, o sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano ia. Sabe o que o texto aqui indica? O samaritano estava indo na contramão. Ouvi 2 glória a Deus baixinho, vou repetir. Tinha alguém indo na contramão do sistema. Eu quero declarar que Deus está levantando gente como esse samaritano. Indo na contramão da lógica. Se lá fora a filosofia usa e joga fora, aqui dentro a filosofia é outra. A gente desce onde tem que descer e recicla quem tem que reciclar. Aí para nós encerrarmos, o samaritano ia na contramão. Quando ele viu o homem caído, o que ele fez? Desceu da cavalgadura dele. Atou as feridas, passando azeite e vinho. Só se não for te incomodar. Repita após mim e diga azeite e vinho. Diga aí. 2 elementos que eram usados no templo. O sacerdote e o levita estavam acostumados porque azeite e vinho fazia parte da oferta de libação e das ofertas pacíficas. O sacerdote estava acostumado a lidar com azeite e vinho no templo. Só que ele só usava azeite e vinho no templo. O samaritano usava azeite e vinho fora do templo. Qual é o maior desafio do nosso tempo? Ser igreja sem parede. Sabe qual é o seu desafio? O meu desafio na graça? Ser uma igreja sem paredes. O meu cristianismo eu não mostro dentro dessas 4 paredes. Vou usar uma frase que é do meu pastor Silas Lima Malafaia, eu ouço muito na boca dele. Na igreja eu recebo a fé, no mundo eu manifesto a minha fé.
Eu não vou mostrar quem eu sou da porta da igreja para dentro. Eu vou mostrar o nível de crente que eu sou da porta da igreja para fora. Não adianta ter azeite e vinho aqui dentro e não levar azeite e vinho lá para fora. Não adianta dar glória a Deus e aleluia aqui dentro e virar o rosto para quem está lá fora caído. Eu declaro, você sai dessa conferência, desse congresso, carregando azeite e vinho para derramar em quem está precisando. Eu vou pegar carona na palavra da amiga que cantou aqui. Deus vai te usar para restaurar gente na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, nas ruas de São João do Oriente. Tem azeite e vinho para essa cidade. Tem azeite e vinho para quem está ferido. Só quem quer azeite e vinho, me ajuda aí, vai. Tira 30 segundos para adorar a Deus. Só quem quer sair daqui com azeite e vinho. As propriedades medicinais do azeite e do vinho. O vinho, por causa da fermentação, por causa do teor alcoólico natural, estanca o sangramento e impede que a ferida inflame. E o azeite, além de anestesiar, ajuda na cicatrização. Eu tenho uma palavra para, se existe alguém ferido no nosso meio, eu tenho uma palavra para você. Você veio no lugar certo, aqui tem azeite. E aqui tem vinho. Eu declaro que Deus fecha a ferida, não vai doer mais em nome de Jesus. Não vai doer mais, eu declaro. Irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa palavra. Eu estou sentindo uma comunhão muito doce com o Espírito Santo aqui. Deus trouxe gente aqui para dizer, tem azeite e vinho para cicatrizar, para fechar essa ferida e para fazê-la parar de doer. Eu declaro em nome de Jesus, não vai doer mais, porque você não é descartável. O samaritano desce, passa azeite e vinho, tapa a ferida. Eu gosto disso aqui, pastor. É que falta tempo para a gente entrar nos detalhes. Ele tapou a ferida. Ele não expôs. Que a nossa geração aprenda a tapar feridas e a não expor feridas. Quando alguém está ferido, a última coisa que ele quer é que você exponha a ferida dele. Ele quer que você trate da ferida dele. O camarada cuidou da ferida de quem estava caído. Colocou sobre a cavalgadura. Olha que quem começou a parábola lá embaixo está saindo no outro nível, está saindo por cima da cavalgadura. Leva ele para uma estalagem. O texto diz que no outro dia, antes de sair, ele dá 2 denários. Preste atenção. Se o texto diz que o homem cuidou dele e saiu no outro dia, é sinal que aquele samaritano ficou a noite toda cuidando das feridas. Eu tenho uma palavra para você. Deus te trouxe aqui essa noite para cuidar de você. O dia que vai amanhecer vai ser diferente do dia que entardeceu. Porque Deus marcou essa noite para cuidar de nós, cuidar das nossas feridas. Aleluia. Aleluia. Deus trouxe gente aqui para dizer, filha, eu estou cuidando de você. O mundo pode ter te ferido, alguém pode ter te ferido, mas eu estou cuidando de você. No outro dia, na hora de sair, faz um solo aí, meu filho, isso aí, deixa Deus te usar. O camarada arranca 2 denários, pastor Paulino, e dá na mão do dono da hospedagem e fala assim, cuida dele. Se você gastar mais alguma coisa, fica tranquilo, eu não fico devendo nada para ninguém. Daqui a pouco eu volto. Eu vou te retribuir o que você investiu a mais na vida dele. Dois denários. Vou dizer isso aqui, mais uma coisa e oro. Lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 37, na primeira multiplicação de pães,
Jesus diz assim para Filipe: alimenta essa multidão. Filipe falou: tinha que ter 200 denários de pão. 200 denários para comprar pão. Se Filipe fez as contas, 200 denários compra pão para 5 mil. Se 200 denários compra pão para 5 mil, 2 denários alimenta 50. O cara antes de sair falou: tem provisão para 50 dias aqui. Vou melhorar para você. O homem acreditava, o samaritano acreditava tanto na restauração que fazia o seguinte: eu vou investir no futuro dele. Alguém pode ter tocado no seu passado, mas Deus está investindo no teu futuro. Eu declaro que tem algo grande para acontecer no teu futuro. E ele ainda diz assim: se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu te pago. Eu aprendi uma coisa, irmão. Melhor lugar do mundo para se investir alguma coisa. Não tem nada que renda mais do que a vida de alguém. Immanuel Kant foi um grande filósofo, que embora eu não concorde com tudo que ele fala, tem coisa boa que ele diz. Immanuel Kant, certa feita, disse que as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Mas nós estamos invertendo os papéis, estamos amando as coisas e usando as pessoas. Mas de vez em quando Deus usa alguém para investir no nosso futuro, para acreditar que tem jeito, que tem esperança, que tem restauração. Jesus termina a história e pergunta para o camarada: quem foi o próximo? E tem gente que é ruim de aprender. Nem na pancada tem gente que aprende. Nem na pancada. Que era só o doutor da lei dizer assim: o samaritano. Mas ele é tão ruim, que ao invés de dizer o samaritano, ele diz assim: aquele que ajudou o que estava caído. Ele não quis citar o nome do samaritano. Só que tem uma coisa: pode não ter citado o nome, mas teve que reconhecer a história. Alguém pode até esquecer teu nome, mas vão ter que reconhecer o que Deus fez na tua vida através da graça. Fica de pé que eu quero orar com você. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei com quem você se identificou na parábola. Não sei. Se com o dono da hospedagem, se com o samaritano, se com o sacerdote, o levita, ou se com aquele que estava caído. Mas eu preciso orar por você aqui rapidinho. Escute o que eu vou te dizer, por favor. Já estamos encerrando. Eu estou vivendo um momento com Deus no meu ministério. São 12 anos de estrada, pouco tempo demais, comparado a... Encontrei o pastor Gesiel Gomes semana passada, 55 anos de ministério itinerante. Eu com 12, pensa, vergonha que eu fiquei perto dele. Mas eu tenho ouvido um momento assim. Vocês sabem disso. Quem prega aqui sabe disso. Tem vezes que Deus te dá uma palavra para o evento. Você ora, jejua, lê Bíblia, consagra, estuda, e Deus te dá uma palavra para o evento. Mas tem vezes que Deus dá a palavra para você. E você só compartilha aquilo que Deus falou contigo. Essa mensagem aqui, Deus falou comigo. Eu estou compartilhando com você. E tem vezes que eu viajo, eu estou vindo agora do interior do Maranhão. Eu tenho tido experiência com Deus assim. Às vezes eu penso que Deus vai me arrancar da minha cidade, vai me levar para outro lugar, para pregar para muita gente. E quando chega lá, o irmão que vai buscar a gente no aeroporto, que não foi o caso hoje, o Daniel, gente boa pra caramba. Mas tem vezes que a pessoa que vai te buscar no aeroporto é quem precisa de tratamento. E Deus te usa para o motorista que foi te buscar. Às vezes é um obreiro, um pai de família. E no caminho do aeroporto até o hotel, eu saio com a consciência tranquila. Já sei o que eu vim fazer. Deus me trouxe aqui para pregar para um só, para esse cara. E o que acontece depois? É lucro. Pregar para a igreja é só consequência. Tem vezes que Deus me arranca de casa a pregar para um só. E quem sabe eu vim aqui em São João hoje a pregar para um só. Eu sei que não é para todo mundo não, irmão. Ó, fica tranquilo, já passei dessa fase. Ah, se eu chamar e não vier ninguém à frente, eu não vou ficar com vergonha, não vou ficar com nada. Fica tranquilo, tranquilo demais. Mas quem sabe tem gente aqui que está dizendo assim: pastor, Deus te trouxe aqui para falar comigo. Eu estou me sentindo do jeito que o senhor falou aí. Pastor, está tudo bem na minha vida, glória a Deus, que Deus acrescente mais bênção, que você continue esse momento maravilhoso,
Muito tempo. Até o arrebatamento. Mas quem sabe tem gente aqui dizendo, pastor, eu estou assim. Estou falando de gente que está desviada, está no mundo, não. Gente que está aqui, que é crente, mas, pastor, alguma coisa aqui, ó, me feriram. Eu estou precisando desse azeite e desse vinho. Deus falou contigo. Eu quero orar por você. Se você quer, se foi para você, peça licença onde você está. Vem aqui à frente. Eu oro por você e nós vamos encerrar esse culto. Mas eu preciso orar por você. Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou cuidando de você. A minha graça é o bálsamo que você precisa. Você não é descartável. Você não é descartável. Deus investiu muito na sua vida e Satanás não vai arrancar de você. Eu vou orar. Gente ferida, se sentindo meio morta, meio morto. Pastor, meu problema é quando eu ponho a cabeça no travesseiro, pastor. Enquanto o culto está acontecendo, está bom demais, mas quando o culto acaba, que eu coloco a cabeça no travesseiro, sai do seu lugar, vem aqui. Você desistiu de ficar na igreja porque foi ferido, mas quem te feriu não foi Deus. Você precisa voltar para Jesus imediatamente. Ou quem sabe você vem à igreja porque seu pai é crente, porque sua mãe é crente, você gosta do louvor, carrega até a Bíblia, mas nunca aceitou Jesus como seu Salvador. Essa mensagem, essa palavra só vai ter efeito se você aceitar Jesus. Não vou insistir. Tem alguém aqui que está voltando para Jesus? Pastor, eu estou aqui que eu estou voltando para Jesus. Então estou aceitando Jesus como meu Salvador. Dá só um sinal com a sua mão, se tem alguém nessa condição. Eu estou voltando para Jesus, pastor. Ou então eu estou aceitando Jesus. Tem um jovem aqui, você pode glorificar a Deus pela vida dele. Tem um jovem voltando para Jesus aqui. Tem mais alguém? Eu vou orar agora, mas eu preciso te achar. Cadê você? Irimi candarasi. Cadê você? Eu vou orar por ele e vou orar por todos. Senhor, em nome de Jesus nós oramos agora. Senhor, primeiro nós te agradecemos, te glorificamos pela tua graça. A graça que quando o mundo nos fere, quando o diabo fere a nossa alma, quando nós achamos que não tem mais jeito, o Senhor vem e recicla. O Senhor vem e reescreve a história. O Senhor vem e vira a página. O Senhor vem e muda tudo. Senhor, eu quero declarar aqui mudança. Senhor, o Senhor está investindo no futuro dessas pessoas aqui. Por alguma razão o passado foi tocado. Por alguma circunstância alguém feriu o passado dele e o passado dela. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu mudo o presente e mudo o futuro. Alguém disse que ela nunca ia ser feliz na vida sentimental. Vai ser feliz sim. Vai constituir família, porque a graça restaura. Alguém falou que o ministério dele estava acabado. Alguém falou que a família estava destruída. Alguém falou que não tinha mais jeito. Mas nós declaramos aqui em nome de Jesus: vem um novo tempo sobre a vida dos teus filhos. O Senhor deu um poder para a tua igreja. O Senhor disse que o que nós ligamos na terra é ligado no céu. E como igreja nós concordamos agora. O Senhor restaura sentimentos, restaura sonho, restaura projeto, restaura casamento, restaura família, restaura vida, restaura coração.
Renova ela agora, Senhor, renova ele. Se ele já é batizado com o Espírito Santo, se ela já é batizada com o Espírito Santo, dá um dialeto novo de línguas estranhas para ela agora, para ele agora. Receba renovo de Deus aí, em nome de Jesus. Se ainda não é batizado, seja batizado agora, em nome de Jesus, com o Espírito Santo. Tem azeite, tem vinho, tem azeite, tem vinho, tem azeite, tem vinho. Receba cura. Receba cura no seu coração. Receba cura na sua alma. Você não é descartável. Deus te reciclou e mudou a tua história. Eu concordo com essa palavra. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém.